a importância da boca para o processo digestório? Bom, boa parte do processo digestivo ele vai acontecer na boca. E o que tem na boca que torna ela tão importante para esse processo? Primeiro de tudo é que a gente tem os dentes. E neles nós vamos ter os incisivos, os caninos, os pré-molares e os molares. Cada um desses dentes vai ter uma função de trituração do alimento. Para cortar, nós temos então os incisivos. Os caninos são responsáveis por triturar o alimento e perfurar. Os pré-molares e molares, eles servem então para amassar o alimento. A língua, ela movimenta o alimento pela boca enquanto a gente mastiga. Uma outra estrutura que está componente na boca são as glândulas salivares, que vão produzir a saliva. E na saliva nós vamos ter uma enzima que degrada os carboidratos. Isso é muito importante lembrar. Enzimas que degradam os carboidratos. Nós vamos chamar elas de amilase ou pitidina. Então, o processo de degradação dos carboidratos ele já tem início na boca. Relembrando, a função da boca é misturar os alimentos com a saliva, reduzir o tamanho das partículas alimentares e misturar também os glicídios e carboidratos com a amilase salivar. Saindo da faringe, o alimento ele é conduzido para o esôfago, que é composto por musculatura lisa, que tem esse caráter involuntário com movimentos peristálticos. O esôfago ele tem em torno de 30 centímetros e o alimento leva mais ou menos 5 segundos para atravessar ele por completo. A partir do momento que você engole, o esôfago conduz rapidamente o alimento até o estômago. Ele é composto, revisando, pelo tubo fibro músculo mucoso, ele se estende entre a faringe e o estômago, ele é localizado posteriormente à traqueia e mede de 25 a 30 centímetros. A função principal dele é transportar o alimento ao estômago e ele secreta o muco que vai auxiliar nesse transporte. E lembrando que ele é dividido em três porções. A porção cervical, que tem um contato íntimo com a traqueia, a porção torácica, que é a porção mais importante, que passa atrás do bronco esquerdo, e a porção abdominal, que repousa sobre o diafragma e pressiona o fígado, formando nele uma impressão esofágica. O alimento chegou então no estômago, que nada mais é que uma dilatação do esôfago, com a capacidade de armazenamento de mais ou menos 1,5 litro. Então ele vai funcionar como um liquidificador biológico e daí ele vai destruir esse alimento, obviamente com auxílio dos ácidos e enzimas que tem ali dentro, transformando o alimento numa pasta líquida que a gente passa a chamar agora de quimo. Ele vai ficar curtindo o alimento de 2 a 24 horas, dependendo da forma como o alimento foi mastigado. Aqueles barulhos que a gente ouve no estômago nada mais é do que as paredes do próprio roçando uma na outra, que é quando a gente está com fome. Quando ele ronca, ele começa a degradar as próprias paredes, o que pode desencadear uma gastrite. Em seguida, temos o intestino delgado, e é dividido em 3 partes. A primeira porção, que faz a curva próxima ao pâncreas, que se chama de duodeno, e corresponde a aproximadamente 30 centímetros. É onde tem a maior absorção de todo o processo. Seguido dele, nós vamos ter o jejum, e na parte que liga o intestino delgado ao intestino grosso, nós vamos ter o íleo. Essas duas partes juntas podem chegar a 10 metros de comprimento. A partir do íleo,
nós temos o intestino grosso, que basicamente existe para absorver a água do bolo alimentar e transformar ele num bolo fecal. O intestino grosso, ele retira essa água do bolo fecal para hidratar o resto do corpo. Então, quanto mais tempo a gente ficar com o alimento no intestino grosso, mais água vai ser retirada e mais solidificada o bolo fecal vai ficar. O intestino grosso, ele é dividido em 6 partes. A inicial se chama seco, seguido pelo colo ascendente, que é o que faz esse movimento de subida, o colo transverso, o colo descendente, o colo sigmoide, que é essa curvinha, o início da curva, e o reto, que é o que vai dar início ao ânus. Então, quais são as funções gerais do sistema digestório? A digestão, que é o fracionamento das macromoléculas em moléculas muito menores, a absorção, onde a gente retira os nutrientes, onde é retirado os nutrientes que foram ingeridos, e a excreção, que é a eliminação do que não é bom para o organismo. Seguindo as glândulas anexas, nós vamos ter o fígado e o pâncreas e também a vesícula biliar, que tem como única e exclusiva função armazenar a bile, que é produzida no fígado. Aqui eu apresento a vocês o pâncreas no seu formato anatômico, pois a sua função fisiológica nós vamos ver mais adiante. O pâncreas, ele localiza-se próximo ao estômago e tem um formato de J. A partir de agora, nós vamos entrar na parte fisiológica do sistema digestório e vamos compreender e responder a pergunta de como o sistema digere e absorve os nutrientes. A resposta é simples, através da ação de enzimas digestivas. A primeira delas é a ptyalina, que vai ter como função degradar os carboidratos. E o principal carboidrato que é produzido, que é quebrado pela ptyalina, é o amido. Nós vamos ter ainda a mucina, que é o que dá a viscosidade da saliva. Vale lembrar que na boca o pH é neutro, de em torno de 7. Se o pH estiver muito baixo, tem a tendência de formação de cárie. As bactérias elas sobrevivem melhor no meio ácido. Por outro lado, se aumentar o pH da boca, existe a formação de tártaro. O pH ideal, o pH 7, é o ideal também para o cultivo da amilase, uma outra enzima que é necessária para a quebra de carboidratos. Então, tá. Entendendo essas enzimas digestivas da boca, nós vamos então ter 2 processos mecânicos que acontecem: a mastigação e a deglutição. As enzimas que estão aqui na boca, elas vão fazer o processo chamado de hidrólise enzimática. Todo o processo de deglutição é químico. Quando a comida ela cai no estômago, a mucosa estomacal ela vai produzir um ácido, que é conhecido como ácido clorídrico. Esse ácido vai fazer com que o estômago tenha um pH entre 1 e 2, que é extremamente ácido e que vai ser importante para matar e esterilizar todo o alimento que a gente consumiu, neutralizando a amilase celular e ativando uma outra enzima, a pepsina, que está inativa até o momento que a comida cai no estômago, pois se ela tivesse ativa o tempo todo, poderia ocorrer no estômago, poderia corroer o estômago, pois as paredes do estômago, lembrando, são feitas de músculo, que são feitas de proteína.